atividade significativa de história, ela pede, então, 3 perguntas que vocês respondam sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ler o texto e olhar o vídeo sobre esse assunto e vão responder. A primeira pergunta, ela pede, então, que vocês dividam e escrevam os países pertencentes aos 2 blocos da Primeira Guerra Mundial, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente. Então, vocês vão ler, vão olhar e vão escrever o nome dos países que participaram destes 2 grandes grupos. Depois, ele vai pedir que vocês escrevam o principal fato histórico que deu o início à Primeira Guerra Mundial. E a última pergunta sobre este assunto, ela fala sobre o final da guerra, que foi quando aconteceu um acordo, exatamente no qual os países derrotados tiveram então que cumprir, que é o chamado Tratado de Versalhes. Então, o que estava exatamente neste acordo? Qual foi a combinação deste acordo? Vocês vão escrever então. A quarta pergunta desta atividade mostra um trecho de um texto falando sobre a gripe espanhola, que foi uma doença que atingiu a população mundial em 1918. Então, vocês vão ler um resumo sobre as principais informações sobre a gripe espanhola, que tem na própria atividade, e vocês vão, então, responder a pergunta sobre isso, não é? Como é que a Espanha divulgou essa doença para as pessoas e tentou enfrentar, e como os outros países divulgaram a doença, ou não divulgaram, para começo de conversa. Como é que os outros países trataram essa doença? Eles tentaram esconder, divulgaram ou não? Então, nesse trecho vocês vão ler e vão responder esta pergunta. As 2 últimas perguntas são sobre os fatos que aconteceram depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos. Então, peço que vocês expliquem sobre o que foi a Grande Depressão, o que aconteceu especialmente na Grande Depressão. E a última sobre New Deal. O que foi isso que aconteceu no governo de Roosevelt, nos Estados Unidos? Não é? Que práticas, que ações foram feitas durante o New Deal? Certo?